Olá, albeiros, tudo bem? Eu, professor e advogado Alexandre Amorim, estou aqui hoje com o doutor Fernando Rocha, professor e advogado e também idealizador do projeto OAB.40. Importante destacar também que foi o meu mentor na aprovação na prova do OAB, não é, Fernando? A humildade em pessoa, mas eu agradeço aqui a estar com o grande professor, doutor Alexandre Amorim, meu padrinho de crisma, e hoje eu sou padrinho dele da advocacia, como ele diz. E é sempre bom estar junto nessa parceria de sucesso de sócios que a gente né? Somos. Ou somos, professor? Tanto faz. O importante é transmitir a mensagem, né? Tem um autor que fala o livro, né, do Bagno, fala sobre comunicação na língua portuguesa, e ele fala da importância de transmitir a mensagem, né? Coloquial denotativo. Isso, então, né, o nós vai, dependendo do contexto, vai transmitir a mensagem que está indo, né? Com certeza, sem formalidades exageradas, né? Afinal de contas, é como diz o ministro do Supremo, né, Luiz Fux e Barroso, o direito ele precisa ser mais simplificado, né? Há muita linguística exacerbada, né? Então, esse excesso de formalismo ele dificulta até o acesso ao jurisdicionado, que não entende, por exemplo, o que é autos conclusos. Lá no escritório, por exemplo, quando chega um cliente, eu jamais falo os autos estão conclusos, eu digo, os autos estão na mesa do juiz para que ele analise o seu processo. Se eu falar autos conclusos, ele sai e volta várias vezes sem entender o que é autos conclusos. E pior, ele não acha nem no dicionário o significado do que é isso. Então a gente tem que simplificar mais as coisas para as pessoas poderem entender, né? E esse foi o foco central, né, de simplificar quando, né, eu na graduação e preocupado ali com a aprovação da prova do AB, porque, claro, a gente sabe que o curso de Direito é um grande curso, o bacharel em Direito ele tem uma grande importância, né? Tem áreas de atuação para o bacharel em Direito, mas todo bacharel em Direito ele quer pegar o AB, né, Fernando? Grande parte faz para concurso, né? E aí, às vezes, cobre por acaso o mundo da advocacia, que é um mundo um pouco diferente. E aí ele acaba, às vezes, até fazendo a ordem para se preparar para outros concursos, para ter experiência, né? Mas, assim, eu costumo dizer, geralmente a OAB é o primeiro concurso da galera que quer seguir algum cargo público, né? Jurídico, né? Porque o pessoal confunde muito concurso com ordem, né? E são coisas que não tem nada a ver. A prova da ordem ela é preparada para você atingir um patamar mínimo de aprovação de eficiência. E o concurso público você vai concorrer ali numa nota de corte feita por uma prova que é feita para reprovar mesmo, né? Tem concorrência, né? E a OAB, a concorrência é individual, né? É individual, é sua mesmo. E tem as questões que a gente tem que discutir depois com o tempo, que a OAB tem que ter, que eu acho que tem muitas coisas que no concurso público que a ordem tem que ter. A questão da investigação social, por exemplo, né, para fazer um filtro maior. Não em relação à dificuldade a vida dos candidatos. Agora, Fernando, vamos desvendar aqui um segredo. Durante a escola lá no ensino médio, você era o camarada que sentava na frente do CDF ou era do fundão? Fundão. Nós somos, né, amigos de infância, então tivemos a oportunidade de fazer o ensino médio junto. Tem histórias que a gente não pode revelar aqui, por exemplo, de um trabalho de química que eu copiei, né? Hoje a gente não fala mais em copiar, né? Então... Xerocou. Eu tive inspiração no trabalho dele e foi tudo igual. Ele xerocou, só mudou a capa. E 0.2. E tomamos 0. Então, esse é o propósito do projeto OAB.40. Mostrar... Não, e eu sempre falo com o Fernando, né? Fernando, a gente criou um curso que não é para aquele aluno que é nota 10 na graduação. O nosso curso é para o caboclo, né? Ou para jovem, para aquele jovem, ou para o pai de família que trabalha o dia inteiro, não consegue muitas vezes, né, sobrar o dinheirinho ali no final do mês para comprar o vadimeco. Eu não tive vadimeco na graduação, teve, Fernando? Eu tive no final do segundo tempo, nos fins, assim, mas que era muito caro, né, naquela época. Hoje em dia o cara tem um PDF, ele tem tudo. Mudou muito, né? Eu acho que na minha época tava começando a usar o notebook ainda, pô. O pessoal tinha, assim, você contava na sala que tinha notebook. Hoje em dia deve ser a coisa mais comum na sala de aula, né? O Fernando, né, desbravou bem aí a advocacia e muitas vezes o pessoal fala, né, de ter famílias de advogados. Né? Quantos advogados, né, de renome igual você tinha na família, Fernando? Nenhum. Foi o primeiro da família, né? Eu vim de uma família sem nenhuma, como dizem por aí, filho de peixinho, peixinho né? De várias gerações. Tem advogado, tem várias gerações de advogados aí por trás. Não tinha nenhum pedigree jurídico na família. Nenhum pedigree, na cara e na coragem.
Hoje estamos há 12 anos já nessa luta. Esse ano fazem, hoje 24, né? Fazem 12 anos. Esse ano fazem 12 anos, na verdade. Em agosto, né? Mês que vem. E, assim, os percalços da advocacia, na dificuldade, né, diária. Mas muito prazeroso. Graças a Deus, com muito trabalho. Porque se não fosse o trabalho, não teria nem sentido da gente estar aqui também, né? E Fernando, uma dica valiosa. O Fernando, né, a gente tem uma história, né, muito paralela de vida, né? Então, além de amigos, né, eu fui para a docência, fui militar, o Fernando foi militar também. Então, em determinado momento, foi quando eu falei para ele, eu falei, caramba, agora vem um grande desafio. E o Fernando foi o meu mentor, ele me deu várias dicas, tanto para a primeira fase, quanto para a segunda fase do AB. E ele trouxe, né, a inspiração do nosso projeto hoje, o AB.40. Não é necessário estudar para fazer 80 pontos na prova. O nosso foco é fazer com que os nossos alunos atinjam os 40 pontos, não é isso, Fernando? Exatamente. A gente tem que estudar para tirar a pontuação mínima, né? E não a máxima. Porque isso não vai fazer diferença para você no mercado de trabalho. Se você tipo, um aluno tirou 10 na segunda fase e acertou 100 na primeira fase. Você tem que tirar a nota de corte e passar. Esse deve ser o objetivo sempre de qualquer aluno, em qualquer tipo de graduação, seja no ensino médio, no ensino fundamental, e também nos concursos públicos e também na prova da ordem. Até mesmo porque, né, não é se o nosso aluno tirar 70 pontos, né, tirar 90 só são 80, mas às vezes se ultrapassar a barreira, mas o nosso objetivo é porque são 5 anos de graduação na prova, em 40 questões, em 80 questões, né, Fernando? 5 anos e 80 questões. Mas é o que eu costumo dizer, por exemplo, na minha época, a pessoa da graduação focava muito na questão de tirar 10 na mamografia. É um desperdício de tempo, porque se ele passar no concurso público, se ele passar ou for selecionado para um cargo público, ninguém vai chegar e falar, deixa eu olhar a nota da sua mamografia, ver quanto você tirou. Isso não existe. Então, o pessoal desperdiça energia à toa. Ele tem que focar na aprovação, não importa a nota, né? E aí, esse é o principal ponto. Porque as pessoas se frustram muito com nota. E nota não quer dizer nada, absolutamente nada. Não tem nenhuma tabela de honorários vinculada à nota que tirou na primeira e na segunda fase? É nota no médio de talento, né? Então, às vezes, o cara é um aluno mediano, mas ele é um grande advogado porque ele tem uma vocação para aquilo, uma vocação diferenciada. É uma pessoa que conversa bem, é uma pessoa que tem contato, network. Então, a advocacia ela não é só também teoria, né? Tem uma série de questões aí de mercado, da prospecção de cliente, que o Código Ético não pode falar captação de cliente, não. É prospecção de cliente. Inclusive, viram que vocês estão muito bem encaminhados aí com o professor de ética, de estatuto da OAB, né? Que tem que ser uma matéria de quem realmente vivencia a advocacia, né, Fernando? Porque o que vem na prova, o que é cobrado ali na parte de ética e estatuto na prova da OAB? Eles querem saber o que ali do candidato? Eles querem saber se o aluno está antenado no mercado de trabalho, né, nas questões éticas, porque a gente também lida muito com colega antiético, colega que atravessa procuração, colega que perde prazo, colega que pega dinheiro de cliente e não dá entrada no processo. Então, assim, o Código Ético ele vem tentando trazer mais nobreza para a advocacia, controlando essas relações éticas entre clientes e entre advogados com advogados, né? E o Estatuto vem aí dando as prerrogativas, principalmente as prerrogativas, que a gente possa exercer com mais liberdade, né? A nossa profissão que é tão sofrida, que é tão humilhada assim, por muitas autoridades até hoje. Mas aí alcançamos agora recentemente, cerca de 3 anos, a criminalização da violação de prerrogativas, que já foi era uma questão que era trabalhada há muitos anos, para que essas autoridades elas passem a respeitar mais o exercício da advocacia, que é tão sucateado assim, pelos órgãos públicos, né? Infelizmente. Então, indo para a forma prática, pode cair então uma questão que peça ali a questão de quanto tempo o advogado ainda tem que representar um cliente se ele tiver uma revogação de mandato, é isso? Com certeza. A questão também da criminalização são pontos fortes, né, da violação de prerrogativas. Acessar inquérito, é pragmático cair. Quais são os tipos de violação de prerrogativa que configuram o crime? A inviolabilidade do advogado ela está no princípio básico do Código de Ética e do Estatuto. Tem alguns vídeos, né, imagens, Fernando, que até se tornaram memes, do advogado fazendo audiência na rede, que eu acho até bacana. Do advogado tomando banho. E aí a gente tem um código de ética
que fala e muitas vezes fica polêmico, né? A questão da vestimenta do advogado, né? Fica ali um pouquinho polêmico, né? Qual a vestimenta, como que funciona muito bem isso daí? É porque o advogado ele também exerce a função pública no seu mundo privado, né? Então, assim, por que função pública? Porque o advogado ele pode criar uma tese agora e pode mudar a vida de milhares de pessoas, inclusive a do seu cliente. Essa tese pode ser aceita pelo ministro ou pelo juiz e virar uma tese que vai mudar radicalmente a forma como as pessoas se comportam na sociedade. Então, o advogado ele é um espelho, acaba sendo um espelho e exemplo para as pessoas. Então, essa regra de imagem ela é muito bem preservada no código de ética. O advogado ele tem que se indispor muito menos do que uma pessoa de outra profissão. Eu acabei de gravar uma aula, eu estava falando sobre isso, que é a questão da publicidade, por exemplo, ela é permitida, mas com alguns requisitos. Então, você não vai ver um advogado fazendo propaganda no boteco, no Jornal da Globo, ali no intervalo, ou no intervalo da sessão da tarde. O Código de Ética ele não permite essa vinculação para que a advocacia não seja considerada uma atividade mercantil, de mercância, de comércio. Porque nós não exercemos essa atividade. Porque se nós exercêssemos essa atividade, até a tributação seria diferente. Então, essa questão da imagem do advogado ela é muito bem preservada e muito bem dirimida no Código de Ética. Então, a gente tem que se preservar muito no nosso dia a dia, porque a gente é espelho para a sociedade, até porque somos auxiliares e essenciais da administração da justiça. E olha que interessante, né? O Fernando trazendo aí questões, né, que ele trabalhou, que está dentro do nosso curso, né, da mentoria OAB.40, que o objetivo é fazer com que os alunos atinjam os 40 pontos. Se atingir 50, legal. Melhor sobrar do que faltar. Mas, né, a gente pauta aí realmente o estudo, um ciclo de estudos, para que o aluno atinja lá os 40 pontos. E o Fernando até comentou, né? Teses que mudam a vida de muitas pessoas. E a OAB, eu sempre falo, quando você pega o OAB, é uma mudança de vida também para a pessoa que está ali se inscrevendo nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e também, né, muda ali todo o perfil da família, né, Fernando? Com certeza, a gente acaba... assim, não é legal, isso eu falo para vocês, o professor da faculdade falavam isso, não advoguem para amigos e familiares, certamente vocês terão problemas. E eu tive vários. Mas às vezes a gente acaba fazendo para ajudar, porque o familiar é uma pessoa pobre, a defensoria pública é um pouco sucateada, demora muito para atender, às vezes é uma urgência. Mas, assim, possivelmente os primeiros clientes de vocês serão seus parentes, né? Embora tenhamos excelentes defensores públicos, né? Que é um trabalho certeza. de muita excelência, mas é difícil, muitas vezes, o acesso. A demanda é muito grande para eles, né? E eles não têm essa estrutura para aguentar, né, a quantidade de pessoas que procuram. Então, assim... advogar para a família é complicado, mas sempre alguém um dia na vida vai advogar para algum, né? Porque nem que seja questão de urgência, de necessidade, mas vai acontecer. O Fernando, né, hoje, né, professor, né, com muita experiência prática da advocacia e também, né, a principal bandeira, né, dos escritórios Rocha Advocacia, que é a bandeira previdenciária. Inclusive, né, tive a oportunidade, né, de me tornar aí também um membro, né, dessa equipe Rocha Advocacia. E como o Fernando destacou, né? Então foram vários desafios, como, por exemplo, né, quando a gente já tem um pedigree, né, alguém que vai te coloca lá dentro do escritório, e a minha oportunidade, né, o meu pedigree foi o Fernando, né, um amigo que me colocou, né, a primeira vez, amanhã tem uma audiência para você fazer, e eu falei, caramba, mas eu nunca fiz. Ele falou, não, mas para tu poder fazer a segunda vai ter que ter feito a primeira. E aí... Vê no YouTube aí como é que funciona a situação oral. Mas o importante é fazer o movimento, pessoal. Assim como para a prova da ordem, você tem que fazer o movimento primeiro, dar o pontapé inicial para sair da cadeira, para você conseguir fazer alguma coisa. Para tudo na vida é assim. E aí tem um ponto importante, Fernando, porque dentro do nosso projeto OAB.40, né, que a gente compôs por missões, né? Eu fui militar, o Fernando foi militar, como destaquei para vocês. Então tem missão Alfa, Bravo, Charlie. E dentro de cada missão, vocês vão observar que a última meta de cada missão é justamente uma prova anterior, como um simulado, Fernando. Então, você viu lá, encaminhou algumas questões. Então, sempre fecha o ciclo com um simulado, que é justamente para que o aluno possa praticar e saber o que vai cair na prova da OAB. E, como destaquei, né, o direito previdenciário, que temos agora 2 questões de direito previdenciário sendo cobradas na prova da OAB. Então, uma certa evolução, né? Entrou o financeiro, entrou o direito previdenciário como objeto aí também de cobrança das provas da OAB. E eu destaco para os alunos o seguinte, Fernando, né, na nossa mentoria, que eles sempre façam um ciclo
para que ele possa atingir as 50 questões. E ele tem 30 questões que são as questões do risco. 50 questões o candidato vai tentar fazer explorando ali. E aí ele tem 30 questões que são 30 questões do risco. O que é esse risco? Ele vai lá, realmente, se ele sabe, ele marca, mas se ele tem uma noção, ele marca um asterisco, naquelas que ele tem uma leve noção. Nas que ele não sabe nada, ele deixa 2 asteriscos na que ele tem noção, 1 asterisco na que ele não tem noção nenhuma. Porque são questões que ele vai chutar. E ele vai chutar todas em uma única letra. Para que ele possa buscar... Veja só, Fernando, é matemática, é estatística. De 50 questões, ele pode errar 20%. Se ele errar 20% de 50, ele erra 10, ele está nas 40. Tem essas técnicas de chute aí, né? Das 30 questões, se ele acertar das 30, se ele acertar 10%, ele tem 3. Aí vamos supor que ele errou ali, das 50, ficou com 38, 39. Ele tem 3 para ele acertar de 30. Então, é algo que é lógico, é estratégico e é possível, é o que os alunos têm feito e têm conseguido aí a aprovação. Né? A gente já chegou a ter, né, em um exame dos que passaram para a segunda fase, 100% de aprovação já com o método AB.40. Com certeza. Agora a gente vai preparar também um método para a segunda fase, que é também muito importante, né? Isso. Dentro da segunda fase, né, é até a dica que o Fernando me passou um dia. Treinar. Um dia eu estava lá em casa, lá com o caderno aberto, estudando pra caramba, e o Fernando falou assim: ô burro, tá fazendo o quê? Eu falei: tô estudando pra segunda fase. Ele: não, joga isso aí tudo fora e vai fazer peça. Exatamente. Porque na segunda fase tu tem cola, pô, tu leva o vadimeco. Isso foi um divisor, porque eu tava ficando desesperado. E eu tentava estudar... Porque o direito material, querendo ou não, você estuda também na primeira fase. Isso. Você já pega uma base na primeira fase, para a primeira fase. E não dá tempo, porque é muito curto. Então você tem que fazer peça e memorizar as peças. Então, segunda fase, e aí foi a dica, assim... E às vezes a gente pensa assim, um detalhe. E aí o Fernando falou isso daí, né? Eu falei assim, caraca, ele falou: ô burro, não é pra tu ficar estudando, não. Segunda fase não se estuda, não, se pratica. Aí eu falei: exatamente. Caramba, é mesmo. Aí ele pegou e falou: não, fica só copiando peça. E foi o que eu fiz e é o que eu aplico hoje com o pessoal. É claro que a gente pega a estatística de quais são as principais peças que podem aparecer. E aí, né, na segunda fase, a gente tem um jogo de cintura aí diferenciado em relação à mentoria OAB.40, primeira fase. De forma geral, é o que o Fernando colocou, né? Tem que se colocar à disposição para fazer. Porque o feito é melhor do que o perfeito, né, Fernando? Com certeza, você não pode ficar parado, né? Achando que vai cair do céu também, né? Tem que ter a prática, tem que levantar, tem que tomar posição, né? Em tudo na vida. E seguir em frente aí pro sucesso. E com certeza, muitos colegas aí virão. Eu espero também que façam parcerias comigo, quem quiser, né? Também. Porque também tem demanda demais no escritório, eu preciso também de parceiros. E assim foi quando eu me envolvi com a OAB, com vários colegas, com vários processos, várias parcerias que surgiram. Eu espero poder contar com os nossos alunos aí também como futuros colegas aí de profissão. Sim, né? Sempre, né, Fernando? Quando um ano já que eu estava com o Fernando, a gente já estava buscando novos parceiros, porque a gente não conseguia atender a demanda de audiência, que eu gosto muito, né, hoje. Gosto pra caramba de fazer audiência. O Fernando já está em outro patamar, né? A audiência, sustentação oral, algo que eu gosto um bocado de fazer, mas muitas vezes a agenda da semana não permite que eu vá, né? Nem, graças a Deus, né? Nem a 15% eu consigo atingir hoje da agenda de audiência que a gente tem aí semanalmente, né? O que é muito importante. Fernando, qual é a dica aí de ouro para essa galera que está vindo aí agora, que vai fazer a prova do AB? Qual a dica que você deixa aí para eles na primeira fase e para a segunda fase já também? Olha, primeira fase, resolução de questões, né? Jurisprudência atualizada, sempre está de olho aí nos julgados do Supremo Tribunal, que são muito importantes, impactam demais. E olha aí, Fernando, que legal, que na nossa mentoria, ele já tem lá os principais julgados e a jurisprudência indicado para cada dia, cada meta para eles estudarem. Que bacana, é isso mesmo, o foco é esse. Resolução de questão e jurisprudência, o mais importante, né? E a segunda fase é a mesma coisa, só que a segunda fase é um diferencial. Você vai aplicar as peças, né? Mas não deixe de estudar jurisprudência também, nem os artigos da lei, né? Você não pode chegar lá leigo também. Né? Fernando, e a dica para pegar o AB e já andar de X4? É do dia para noite, é? Aí é um pouco mais de trabalho. Mas há aqueles que conseguem, com muito esforço. Tem muita gente que consegue sucesso menos de um ano de advocacia. Depende muito do network, depende da pessoa, depende de uma série de questões aí que a pessoa venha a ter na sua vida, né? A fórmula não é a mesma para todos, né? O sucesso é alcançado com esforço, mas a fórmula nem sempre é a mesma. Então,
vai depender de cada um, né? O esforço pessoal de cada um. Tem um outro tópico também importante, né, que muitas vezes aparece, que é aquela questão, né, que você falou da política, então a questão das eleições da OAB, que muitas vezes acaba sendo objeto de prova também, né? Questões de prova, né? Porque qualquer um, peguei a OAB nesse ano, já posso concorrer já à presidência, já no ano que vem? Essas questões elas são bem regulamentadas lá nos regimentos internos, estatuto, né? Tempo mínimo de permanência na ordem para fazer parte de um cargo. Hoje em dia, para ser o conselheiro do Conselho Seccional, você precisa ter 3 anos, antes era 5. Então já assim, foi uma evolução, né? Reduziu para 3 anos. É porque o jovem advogado era muito prejudicado, né? E até 5 anos a OAB considera você como jovem advogado. A anuidade geralmente é menor nos estados. E cada estado ele regulamenta a sua própria anuidade. E aí o jovem advogado ele ficava excluído, né? Então, assim, isso aí é constantemente modificado. Houve a criminalização da prerrogativa agora, que eu acho que foi a última modificação, 2022, acho que entrou em vigor. Agora não sei te falar o ano, isso é corretinho, mas foi 2022, se não me engano. E aí, essa criminalização foi a última modificação, inclusive, aquela em relação à busca pessoal em escritório de advocacia, que era muito importante. Por quê? Havia muitos abusos. O advogado, às vezes, nem era o investigado, ou às vezes ele era o investigado, mas a polícia ali ia fazer uma operação e ela abusava do direito dela de exercer um mandado, por exemplo. Ela pegava todos os processos dos clientes do escritório e levava embora. Então, por exemplo, agora tem que ter, já tinha que ter, mas agora está específico. Tem que ter um representante da ordem. Tem que avaliar se aquilo ali é objeto da investigação. Quem está sendo investigado. Porque tem muito documento sigiloso. A gente lida com vírus e processos sigilosos que são preservados até pelo sigilo profissional. Pelo sigilo confidencial do profissional. Então, essa previsão legal ela também abarca o carro do advogado quando ele na busca veicular, que o carro do advogado é considerado a extensão da sua casa, assim como de qualquer pessoa. Mas o advogado é considerado a extensão do seu escritório. Então, tem documentos sigilosos. Como é que a polícia vai chegar lá? Não, a polícia não pode chegar e mexer naqueles documentos. Tem que ter um representante da ordem para que aquela busca ali seja efetivada e tem que ter mandado, em regra. A busca veicular em regra tem que ter mandado. O advogado ainda mais ainda, porque ele tem a questão da inviolabilidade constitucional e legal. Então, todas essas questões foram abarcadas agora nessa última alteração do Estatuto. Da questão de o telefone do advogado foi apreendido. A ordem tem que acompanhar a extração de dados. O advogado, para verificar se aqueles documentos realmente dizem respeito àquela investigação. Então, são uma série de questões que são constantemente modificadas no Estatuto e a cada 2, 3 anos, pelo menos, tem essas alterações muito fortes, né? A gente espera que melhore mais, cada vez mais, que criminalize mais nossas prerrogativas, que a gente é muito atacado nesse exercício, infere muito a nossa independência funcional, o não cumprimento das nossas prerrogativas, né? Como advogados. E a OAB, né? Interessante que eles que estão buscando aí vão se inscrever uma instituição que está aí entre uma das instituições com maiores credibilidades, né? do país, que é a OAB. Fernando, então, de forma geral, é isso. Né? Vamos buscar essa galera pro lado de cá, né? Pro lado dos advogados. Com certeza. Agora, eleição de ordem, eu quero trazer alguns colegas aí, advogados, para falar um pouco também da realidade local de cada região, os colegas serão candidatos, a gente pode trazer aqui no projeto OAB.40, para que eles falem também para o seu público de advogados, né? E aí a gente faz esse serviço aí, esse trocadilho, né? Também auxiliando os pré-candidatos à advocacia, né? Para que eles também conheçam um pouco da casa, né? É isso aí, pessoal. Então, vamos juntos aí, né? Eu sempre destaco, né, o nosso DNA de Leões. Vamos juntos no nosso projeto OAB.40. Vamos para cima, Fernando. Obrigado, até mais.